Eu lembro quando eu era criança, Janaína, que pra bater um animal do gado de corte, né, de gado de corte, demorava-se de 36 a 48 meses, você acredita? 4 anos, gente. É muito tempo, Muita né? coisa, né? E hoje esse tempo eu já tô vendo aí casos aí animais com 18 meses, com 22, 24 meses, né? Tudo isso dado aos estudos de melhoramento genético, de melhoramento desses animais que estão cada vez com mais produtividade num tempo menor também, né? Consumindo e produzindo mais alimento, mais carne, mais animais para nossa sociedade, sabia, Janaína? Com certeza. E as pesquisas mostram que os animais estão comendo menos, ganhando mais peso, com cada vez menos idade, né, Pedro? Só não acontece comigo, porque a minha conversão é negativa, que eu como 1 quilo e engordo 4, né? Mas isso aí é normal. Mas vamos lá, que o bate-papo hoje é sobre precocidade sexual de bovinos. Tá interessado? Pois é, você que é pecuarista aí, médico veterinário, ou até zootecnista e ficou curioso nesse assunto, às vezes até engenheiro agrônomo, né, Pedro? Quer saber mais sobre o assunto? Nós vamos apresentar ele, que é médico veterinário formado pela UFG, segundo Pedro, a melhor de Goiás. Do né? universo. Tem mestrado e doutorado pela USP de Ribeirão Preto, tem pós-doutorado em ciência animal pela UFG e é atual pesquisador da Embrapa Cerrados em produção animal e reprodução animal. Estou falando dele, Marcos Fernando Oliveira e Costa. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Obrigado, boa tarde. Seja bem-vindo, Marcos. Quase que não sai a entrevista, né? Mas castigou a gente hoje aqui. Sim, mas faz parte. Só quem trabalha que tá sujeito a essas coisas, né? Boa. Quem tá aí no campo é bom, né? Eu falo que eu moro em Goiânia mesmo só por conta da comunicação do agro, porque se fosse eu já estaria aí nesse interior. Eu creio que você gostaria também, não é? E a vida na roça, a vida na fazenda é mais simples, né? Aqui pra gente, na capital, é complicado, mas é menos complicado do que cidades maiores, né? Cidades mais complexas. A gente, de vez em quando, tem que ir em Brasília. Brasília é já complicado. Muda, né? Ali, Brasília 7 horas da manhã, 8 horas. E tá aqui do lado. Aí, quando a gente tá bravo aqui, não, vamos lá pra Brasília. Aí acalma um pouco. Eu acho que é a mesma sensação do pessoal de Brasília quando vai pra São Paulo, né? Vai pro Rio de Janeiro, cada um tem sua dinâmica, né? Mas faz parte de todo esse processo. Assim como tem a dinâmica da cidade, tem a dinâmica do campo. E a gente está tentando melhorar cada vez mais. Goiânia, eu falo que é uma roça pequena, né? Porque, assim, é a cidade grande, mas só que você ainda vai a pé para muitos lugares, né? Vamos lá, o Uber aqui em Goiânia, se você pagar R$30 de Uber, você andou longe pra caramba, né? R$30 vai longe. R$30 você foi lá do outro lado da cidade de Uber, né? Deixa quieto, vou nem falar quanto custa pra ir daqui lá em casa, não, porque onde que mais que 30. Tá, vai dar 50 conto daqui na casa de Janaína, mas daqui em Goiânia, em Brasília, em São Paulo, 50 conto de Uber, você não andou nada. Você dentro de São Paulo, então? Não sai nem do bairro onde você tá. Não sai nem do bairro. Mas vamos lá para o assunto que hoje é muito interessante e a gente quer saber. O que é precocidade sexual de bovinos? A gente já até dá uma introdução aqui, né? Sim. Não, a precocidade sexual porque é engraçado. Porque o termo precocidade ele é muito utilizado na bovinocultura. Então, se você um animal é precoce, se o termo precoce ele não é acompanhado de um adjetivo, a gente tem várias ideias na cabeça, né? Por que a gente fala de precocidade sexual? Ela é diferente da precocidade comercial do animal, onde é a composição física dele, precocidade de acabamento. Então, a gente tem vários termos para trabalhar. E a precocidade sexual é a antecipação da disponibilidade desse animal na reprodução. Regra geral, o Pedro estava comentando que os animais, quando ele era mais novo, abatiam com 36 meses, né, 3 anos. Né? Quando eu era mais novo, um pouco, na minha época de criança, o normal, o comum, era 5 anos. 5 anos, 60 meses. 5 anos criando um animal ali para abater. Exatamente, 5 anos criando um animal. Então, se a gente pensar, ele vai ser abatido com 5 anos. Né? E aí, a fêmea emprenhava por volta, um pouco antes disso, por volta de 4 anos. Caramba! Né? E mais, arredondando, entre 1 ano de gestação, porque às vezes não pega na primeira. Então, 1 ano de gestação, 4 anos para a fêmea emprenhar e depois mais 5 anos para o animal ser abatido. Olha que ciclo
complicado que é esse. E aí a gente precisa colocar precocidade nisso, né? Então, um dos objetivos é tentar antecipar esse processo. A precocidade sexual é um dos pré-requisitos para a gente tentar melhorar esse sistema, fazer com que a gente saia dos 10 anos para alguma coisa em torno de 2 anos a 2 anos e meio, né, por volta dos 30 meses, que é o que a gente está tentando agora. Que o novo normal seja esse, não o normal de 60 meses, 4 anos, 5 anos. Então, a gente está fazendo isso. E a precocidade sexual, o objetivo é esse, fazer com que os animais, tanto macho quanto fêmea, eles sejam disponíveis do ponto de vista reprodutivo o mais precoce possível. Então, eles tenham o seu aparato reprodutor, seu sistema reprodutivo, apto para entrar no sistema de reprodutivo, no sistema de reprodução da fazenda. Tá? A precocidade sexual, muita gente fala assim, é a puberdade, né? Não, a gente tem que antecipar a puberdade. A puberdade, na verdade, ela não é um dia, não é uma data, ela é um processo de puberdade. A puberdade é o período entre o indivíduo estar imaturo até ele ficar maduro sexualmente. Imaturo, o sistema reprodutivo, o sistema endócrino, o sistema de controle dele, hipotálamo, hipofisário, não está maduro e não está funcional. Ele começa a ficar, e não é de uma vez, virou uma chavinha e tá, de repente não. O processo vai sendo construído, o animal vai amadurecendo até chegar no ponto aonde ele tem a maturidade plena, ele não é adulto ainda. Né? Porque o animal ele é maduro sexualmente, mas ele só vai atingir o peso adulto um pouco mais para frente. Então são várias etapas que às vezes as pessoas tendem a misturar. Falam assim, não, eu quero antecipar a puberdade. Sim, mas qual parte da puberdade que é importante? Então são essas etapas, esses desenvolvimentos que a gente faz ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente sabe que cada etapa a gente consegue ir melhorando e incentivando, e tanto do ponto de vista de manejo, tanto do ponto de vista genético. Então, a seleção genética ajuda, os processos de manejo, os processos nutricionais. Então, são várias etapas que a gente vai construindo, por quê? Para permitir que... Porque não adianta nada eu ter um animal excelente do ponto de vista genético. Eu falei assim, não, esse animal aqui eu sei que ele é muito bom, a linhagem dele é muito boa do ponto de vista reprodutivo, eu não vou ter problema reprodutivo, né, em tese, porque se ele não entrou na puberdade, é tudo em tese. Né? Então, eu tenho toda uma avaliação genética, genômica desse animal, que ele tem um potencial muito bom para ser apresentado. E eu não dou as condições ambientais para que esse potencial se desenvolva. O animal ele vai continuar bom, ele vai continuar tendo o potencial genético, só que ele vai lá na frente. Por quê? Porque o ambiente não propiciou que essa qualidade intrínseca do animal aparecesse. Então, são vários pontos, várias etapas, vários locais onde a gente pode preocupar com a precocidade sexual, e a gente vai, aos poucos, aprendendo a dar os pontos importantes e vai consolidando. Aí eu consegui corrigir isso, eu preocupo com o próximo. Eu consegui corrigir esse, eu vou para o outro. E assim a gente vai construindo e a gente vai tendo rebanhos que já tem a precocidade como ponto pacífico. Já é padrão. Ele não é a preocupação, ele já preocupa com outras coisas, porque essa preocupação da precocidade eles já superaram. Então, a gente conversa muito, mas a explicação às vezes não é tão simples, mas a gente elabora um pouco para ficar mais fácil, às vezes mais claro, de entender o processo como um todo. Tinha até acho que era uma sigla que eu lembro da época da faculdade, que eu estudei um pouco sobre a bovinocultura de corte, e tinha lá, né, aprumos, precocidade, rusticidade, musculosidade... Isso, é o epimuras. Epimuras. Isso, a estrutura, cada letra da sigla representa uma coisa. O E é de estrutura, o P é de precocidade, só que essa precocidade do epimuras não é precocidade sexual, porque ele tem o S lá no final do epimuras, é o sexual. Ele tem um S no final, é a parte sexual.
Essa precocidade é a composição visual do animal. Entendi. O que é essa composição? Vai fugir um pouquinho do tema, mas para a gente explicar. O que é a composição? O animal, se a gente excluir as pernas dele, ele é um cilindro. Né? Esse cilindro ele pode ser mais estreito ou pode ser mais largo. Tá? Então, quanto mais largo esse cilindro, mais, né, ele é um retângulo. Né? Acho que vai ficar mais fácil 2D, mas ele é um cilindro. Quanto mais área de carcaça ele tem, mais ele tem a possibilidade de produzir. E aí, fazendo a proporção da área de carcaça com a área de perna, quanto mais carcaça ele tem, melhor essa proporção. O animal é mais precoce. Se ele tem um cilindro mais estreito, ele tem uma perna muito comprida, é um animal menos precoce. Então, essa precocidade é uma das precocidades da pecuária, também é avaliada no processo. Tá? Aí, epimuras, o M vem o quê? É musculosidade. Musculosidade. Tá? Mas a musculosidade não tem a ver com estrutura e com a precocidade? Sim, tem a ver também, mas a musculosidade é a composição da cobertura muscular que esse animal tem. Então, você vai olhar as peças, se ele tem as peças grandes, bem desenvolvidas, se pega uma peça de posterior, que fica fácil de explicar. Às vezes, ela começa e termina muito curta. Então, você vai ter uma peça pequena de patinho, você vai ter as peças que estão ali. Se ela começa e termina mais longe, ele tem uma musculatura maior. Então, as peças vão ser maiores, aí ele vai ter uma musculatura mais evidente. Aí ele ganha uma pontuação maior. O de umbigo, né? Por que avalia umbigo? Epimuras, M-U, umbigo. Se a gente está falando de avaliar um animal comercial e principalmente reprodutor, o umbigo no macho, ele é extremamente importante para poder fazer a cobertura correta. Nas raças zebuínas, umbigo muito curto, quando ele é muito coladinho e umbigo muito penduloso, eles são complicadores, porque o animal não consegue fazer a cobertura, não consegue fazer a condução correta para poder fazer a cobertura adequadamente. Então, tem uma pontuação, umbigos curtos e longos demais, eles são penalizados, né? E ele, nessa pontuação, ele acaba privilegiando os umbigos mais intermediários. Epimuras R, né? R é de raça. O que é a raça? Aí depende de qual raça que está trabalhando. A raça Nelore, ela tem algumas características que ele tem que olhar: pelagem, cor de pelo, cor do olho, orelha, chanfro, focinho, boca. Na verdade, em todas as raças tem essas ganache, tem essas características, né? Sacro, vazio, se a linha de dorso, se o animal apresenta algum selamento. E assim, e aí aí tem algumas características que são específicas de algumas raças. Tamanho de orelha, se a gente pegar um Nelore, ele tem uma orelha um pouco menor, o Nelore mocho pode ser até um pouco maior. O Tabapuã tem uma orelha maior, o Guzerá tem uma orelha diferente, o Guzerá tem uma pelagem mais escura, o Brahma tem alguns tons de pelagem. O Tabapuã é mocho, o Nelore tem a variedade padrão, variedade mocho, né? O Guzerá é padrão e o padrão é com chifre no Guzerá, apesar de que cirurgicamente o pessoal mocha e aí é aceito pela associação o animal mochado cirurgicamente também. O Brahma pode ser com chifre ou sem chifre, pode ser mocho de nascença ou pode ser de chifre de nascença. Se ele nascer com chifre, se você quiser tirar, a associação também permite fazer isso. Isso na raça. Aí depois tem a prumo, né? do Epimuras, que é o A, né? O A. O que é o A do aprumo? Por que a gente tem que dar importância no aprumo? O animal ele tem que andar para comer, andar para beber água. E aí, se a gente está falando de reprodutor, o aprumo tem que estar bom para ele ir atrás da fêmea, ele subir, ele descer, ele subir sem se machucar, descer sem se machucar, e ele conseguir se defender e fazer todos os processos de movimentação. Então a gente precisa o animal tem que ter um aprumo correto. Porque qualquer problema de aprumo, o animal anda menos, se é um reprodutor ele não sobe adequadamente, então vai deixar uma quantidade menor de bezerros, aí a gente tem um custo e não tem a receita.
E o S de sexualidade, né, que ficou no final, mas tem a ver com o tema que a gente está falando aqui. Que é a regra geral, o animal, o macho, ele tem que parecer macho. E a fêmea tem que parecer fêmea. Então, se eu tenho uma fêmea com características fora das características da feminilidade da raça, qualquer que seja, ela é penalizada. Se eu tenho um macho que não tem as características que deveria ter naquela idade, um touro, ele também é penalizado. Então, essa parte da sexualidade, ela, com avaliação visual, a gente consegue avaliar. Então, são todos esses componentes que fazem parte desse processo. É uma avaliação visual, leva em consideração uma série de quesitos característicos de cada raça, pensando do ponto de vista técnico, na raça, na característica que está sendo avaliada, na importância dela para o animal e, eventualmente, na importância comercial. Tá? Tudo que a gente está falando tem custo e tem retorno. Se eu tenho um animal que ele tem uma carcaça maior, ele vai me dar mais peso, vai me dar mais... os filhos dele, se a gente está falando de touro, a gente não vai matar ele. Mas o abate dos filhos dele vão ser abatidos e vão dar uma carcaça mais pesada, vão me dar mais rentabilidade lá no frigorífico. Cada uma tem uma justificativa. A sexualidade, eu tenho que ter um touro que vai me dar mais filhos. Se ele tem essa característica, ele vai produzir mais bezerros. Se os aprumos dele estão adequados, ele produz mais bezerros. Isso tudo é retorno econômico. Então, não tem nada dessas características que são justificadas e fala assim, não, é só porque é para ficar bonitinho. Aí eu falei assim, não, mas se é para ficar bonitinho, a gente pode falar que a orelha do animal é desnecessário eu penalizar um animal pela orelha. De acordo com a raça, o animal tem que ter aquela orelha. Por quê? Porque se a orelha fugiu do padrão da raça por algum motivo, isso dá um indicativo para o técnico que está avaliando que aquele animal não pode não ter as características que vão reforçar as características raciais. Então, quer dizer que esse animal pode não passar as características do jeito tradicionalmente conhecido dentro da raça, porque ele está fora do padrão da raça, entendeu? Então, o padrão da raça, a gente sempre brigam com a gente, mas por que tem que ser raça? Porque dentro da raça a gente sabe como as características vão ser transmitidas. Perfeito. Se eu não tenho a certeza de que aquele animal conseguiu adquirir as características raciais, como eu vou ter alguma certeza que ele vai passar? Entendeu? Então, essa questão racial, ela, apesar de não ser comercialmente aplicável diretamente, mas indiretamente ela me dá mais segurança de um animal dentro dos padrões raciais. E qualquer raça que seja Guzerá, Tabapuã, Nelore, Brahma, Sindhi, Gir, qualquer raça que você trabalha e que o animal... então tá falando que cruzamento é ruim? Depende do seu objetivo. Se a gente quer passar as qualidades genéticas de um animal para o outro com mais segurança, aí eu tenho que trabalhar com raça pura. Não tem muita mágica. Mas eu tô pensando em abater todo mundo, eu não tô pensando. Não, aí você pode trabalhar no cruzamento que você quiser. Um cruzamento que é muito famoso, né? Assim, que amplamente de sucesso é o industrial, né? A gente pegou ali uma vaca taurina ali, né? Uma Angus e cruzou com um touro Nelore. Ou vice-versa, né? Vice-versa, né? Isso, é o inverso. Porque a fêmea taurina, a resistência aqui no Brasil Central para ela é um pouco menor. É o touro Angus numa vaca Nelore. Isso, exatamente, é o contrário. Porque até a taurina ela tem uma caixinha menor, né? E o Nelore é grande. E aí um animal que deu uma heterose perfeita, né? Então a gente tem um animal rústico, precoce e saborosíssimo, né? Se você usar a sêmen de qualidade Angus, você tem um produto de qualidade. Todas as raças têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? Não existe raça perfeita e não existe a raça imperfeita. E nunca vai existir também. E não vai existir. Tá? Por que a gente trabalha com as raças puras e a gente trabalha com raças zebuínas aqui no Cerrado? Porque no nosso clima, as raças taurinas não têm, ainda, eu acho muito difícil, demonstraram condições de se desenvolver com a mesma facilidade que as raças zebuínas. Então,
elas preferem clima mais frio. Então, do trópico para baixo, pegando ali o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem uma inversão. Lá, as raças taurinas, elas têm uma facilidade maior por conta do clima frio. Mais frio. E as raças zebuínas têm alguma dificuldade justamente pelo clima frio. Quando o clima começa a esquentar, a gente tem essa inversão. Se você tem uma fêmea boa zebuína e tem um sêmen taurino bom, você vai ter um produto bom. Se você tem uma fêmea zebuína boa e um sêmen que você não tem a mínima ideia, ou você não comprou certo, ou você escutou a conversa de algum vizinho. A gente põe a culpa no vizinho, mas às vezes... Lá, né, no Lava Jato. Isso. Tá? Você escutou. E aí, porque o touro é o grito da moda. É o grito da moda para fazer o quê? Para dar dinheiro pro dono dele, não para seu produto. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Assim como não existe como fazer errado, existe um monte de jeito de fazer errado também. Tá? Se você seguir todos os protocolos, tudo adequadamente, tiver uma preocupação com o seu gado, a base do seu gado zebuíno e a qualidade do sêmen, você vai ter um bom cruzamento. Porque nenhum vai corrigir o outro. Se você tem uma avacada ruim e colocar um sêmen bom, vai nascer um produto mais ou menos. Vai ser melhor que a mãe, mas vai ser pior do que o pai. Tá? Metade. Metade. Na média, é metade da qualidade genética dos dois. É por isso que a gente trabalha tanto com as raças zebuínas. Se a gente melhorar o nosso rebanho zebuíno base, que hoje é 80% da base genética nacional, é zebuína. Tá? Se a gente melhorar a base genética de todas as raças zebuínas, se tiverem a qualidade, e aí com sêmen de qualidade, aí pode ser tanto zebuíno quanto taurino, eu vou ter produto bom. Se eu tenho produto bom zebuíno, eu tenho produto bom misturando com taurino bom. Tá? É porque normalmente a gente põe muita responsabilidade porque o sêmen corrige qualquer coisa. Não é assim que funciona. A receptora tem que também estar de acordo, né? Isso. A fêmea. Quanto melhor a qualidade dos dois, melhor o produto e mais rápido é o processo. Tá? Se a gente conseguir difundir esse material genético com a velocidade maior, que os rebanhos de seleção, a gente tem hoje rebanhos que são equivalentes aos melhores rebanhos no mundo com animais taurinos. Então o zebuíno ele é produtivo? Sim, ele é produtivo. Aqui ele é tão produtivo quanto um taurino na casa dele. Boa. Tá? Só que para isso chegar, o fator de multiplicação é muito grande que a gente tem que ter. Então hoje a gente ainda tem muita gente comprando touro, que a gente chama de touro porque é o que está cobrindo vaca, mas é o famoso boi de boiada que a gente vai. Eu preciso comprar um touro lá para minha fazenda. Aí o que faz? Você liga lá no bar, você liga lá no bar e fala assim, olha, eu estou precisando comprar um boi, alguém sabe aí? Aí fala assim, não, vai lá na minha fazenda. Junta tudo que ele tem lá, aí você vai lá e escolhe na hora do que ele tem lá. Você não conhece pai, não conhece mãe, não conhece tio, não conhece nada da produção daquilo. Não tem nada. Né? Não tem nem andrológico. Aí você vai lá e escolhe o animal que está mais bonito. É uma fotografia. Você tem uma fotografia daquele animal naquele momento. A única coisa que você tem é aquela. Se ele tirasse uma foto e te mandasse, era exatamente a mesma coisa. Hein, Marcos? É como se fosse fazer um casamento. O pai da moça, vamos supor. Ele tem que observar a genealogia do noivo, no caso. Sim. Não, mas tem que observar a genealogia toda. E aí, quando a gente... por que a gente sempre bate que um processo de avaliação ele tem que ser criterioso. Porque um bezerro nasceu hoje, eu já tenho informação dele se ele tem todo o processo de avaliação genética e genômica acompanhado. Mesmo ele não tendo... eu só tenho peso ao nascer dele. Mas como que eu consigo saber se esse animal vai ser bom ou não? Já tem sistemas já bem consolidados de avaliação genética e a avaliação genômica já melhora muito essa certeza desses indicadores. Tá? A acurácia do processo melhora muito com a genômica. Então ele nasceu, eu já sei o que ele vai fazer.
E eu sei por quê? Porque eu tenho informação da mãe e do pai dele, mas eu tenho informação da tia dele, do tio dele, tá? Do vô, da avó, do tio-avô, da tia-avó. Tá? Então, eu tenho várias informações do processo. Tem alguns que a gente, touro, né? a gente chega até o animal importado. Tem avaliação genética que pessoal, o animal importou, ele chegou aqui no Brasil, tem um registro dele, a gente tem avaliação genética que chega até ele. Lá em Uberaba. Sim. Se for do Nelore, né? Sim. Hein, Marcos, mas se a gente fosse observar a pecuária de corte nacional como um todo, ela é um pouco parecida no estilo da pecuária de leite. Muita diversidade de estilo de produção, né? Tem uma pequena parte dos pecuaristas brasileiros que produzem em altos índices de produtividade, de exportação, mas a gente também está falando de médios e pequenos produtores que às vezes não têm uma tecnologia tão embarcada dentro da propriedade. Exato. Boa. Como melhorar essa precocidade dentro de fazendas em que o produtor ainda não é tão tecnificado ou ele não descobriu como ter acesso a essa tecnologia? Esse talvez seja a pergunta de $1 milhão. Exato. $1 milhão. Porque a informação a gente tem hoje. Não tem como dizer que não tem informação disponível. Eu quero implementar uma coisa. Eu vi lá nos Estados Unidos. Eu consigo descobrir como implementar alguma coisa, ou na Austrália, ou em Israel, qualquer lugar, eu consigo implementar aqui no Brasil, o que quer que seja. Hoje eu tenho informação disponível. O que sempre vai ser o gargalo? Vai ser da execução. Tá? O que é o processo da execução? O criador, o pecuarista, ele, durante muito tempo, a visão sempre foi de fazer o processo inteiro. Por quê? Porque meu pai fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia, todo mundo fazia, o processo sempre foi assim. O senhor fala cria, recria, engorda? Inteira. Tudo. Ou cria, ou se eu faço o ciclo completo, ou se eu faço só terminação, Entendi. ou se eu faço recria. Mas o processo inteiro da pecuária sempre foi feito desse jeito e todas as decisões acabam centralizadas na mão do dono, do pecuarista. Tá? E tem algumas decisões que são decisões técnicas que precisaria de um apoio técnico para fazer isso. Quando a gente conseguir que a assistência técnica ou governamental ou particular consiga fazer essa intermediação, fala assim, mas o grande pecuarista tem condição de pegar informação, não precisa nem, às vezes, de informação da Embrapa, vai direto, ou os técnicos, eles têm alguns analistas dentro, às vezes têm pesquisadores dentro do sistema de produção deles, para poder fazer isso, para poder ver como que faz, o que aplica diretamente dentro do sistema deles, às vezes sem precisar da Embrapa fazer esse intercâmbio. Ele faz isso diretamente. Mas o pequeno, ele tem essa dificuldade. O médio, às vezes, tem essa dificuldade. Dele entender o quê? Que até determinado ponto, ele consegue tomar a decisão com as informações que ele consegue entender. De determinado ponto em diante, ele vai precisar de ajuda. Por quê? Porque algumas decisões técnicas, elas vão ter impacto financeiro, e aí ele vai ter que estar junto com o técnico para dizer, olha, até aqui eu consigo. Daqui para frente, tem esse custo e tem essa receita. Se você tomar esse outro caminho, tem esse custo diferente e tem essa receita diferente. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho dinheiro agora. Não, você não tem dinheiro, mas você tem animal. Se a gente quer substituir os seus animais, então vamos descartar 10%, 15% dos animais. 10% fica difícil, é uma coisa muito nebulosa. Vamos vender 20 vacas? Vamos vender essas 20 vacas aqui? Que aí a gente vende essas 20 vacas, compra um botijão de sêmen, tá? Faz isso do ponto de vista reprodutivo. Faz uma reforma de pastagem, constrói uma cerca aqui, vamos fazer um creep feeding aqui. Melhorar o ambiente, né? Vamos dar uma ajustada. Não, sua pastagem está boa. Não, mas sua pastagem não está boa. Vamos vender essas 20 vacas aqui e vamos fazer uma correção de solo. Vamos, às vezes, reformar um ou dois piquetes. Por quê? Porque a sua produção está baixa e essas 20 vacas você ia perder ela nesse ano. Esse dinheiro dessas 20 vacas você ia perder. Se você colocar, você vai investir na sua terra e você vai ganhar mais 10 vacas lá na frente. Então, na verdade, você ganhou 30 ao invés de perder 20.
Tá? São esses detalhes que, às vezes, na parte técnica, o técnico precisa enfatizar isso aí. Tá? E o pecuarista, ele tem que estar aberto a escutar isso. Por quê? Porque vai interferir no que ele acredita. Ele acredita que o processo que ele fez a vida inteira funciona. E funcionou. Senão, ele não estava lá. Tá? Não quer dizer que não possa ser melhorado. Esse, acho que é o ponto-chave do entendimento, é esse. Por quê? Porque todo mundo, quando chega no processo, fala assim, eu não vou aceitar crítica, porque vai criticar tudo que eu construí até aqui. Eu tenho 40 anos. Certo, meu bisavô não, tem 40 anos certo. que eu estou fazendo. Tem mais 40 anos que meu pai fez e tem 40 anos, que só aí já passou de 100 anos que todo... Então, todo mundo fez errado? Não é que todo mundo fez errado. Tá? É que fez o certo dentro do possível até aqui. Com o conhecimento que tinha naquela época. Exatamente, esse é o ponto. Com o conhecimento que tinha naquela época. Tá? Foi fazendo e foi ajustando. Se for pegar ferro e fogo, ninguém faz exatamente do mesmo jeito há 100 anos. Tá? Essa conversa não funciona. Não cola. Mas é o que a gente escuta e é o que precisa fazer. Não pode conflitar, não pode brigar. Falei assim, não, tá tudo certo. Até aqui você fez, foi o sucesso. Obrigado. Criou filho, criou família, criou neto, bisneto, construiu fazenda, construiu patrimônio. Até aqui, beleza. Daqui para frente a gente precisa ajustar. E vamos ajustar de acordo com o conhecimento que a gente tem atual. O que a gente pode fazer? Mas eu não tenho dinheiro para fazer. Tem condição de pegar financiamento? Consegue pegar o financiamento e pagar o financiamento? Porque são duas coisas diferentes. Né? Você pegar financiamento não é tão difícil. Pagar o financiamento é um pouco mais complicado. Se você faz o planejamento financeiro, você consegue fazer isso. Se você não quer pegar financiamento, mas você tem dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro no banco. Não, mas você tem dinheiro em cima. Né? Você tem dinheiro em cima do pasto lá. Tá vendo? Exatamente, você tem estoque. Então você consegue fazer esse ajuste. E aí, com planejamento, tá? Com curto, médio, longo prazo, um investimento vem aqui, esse inicial, eu tenho um retorno inicial aqui, depois eu tenho um retorno médio aqui, eu tenho um retorno lá a longo prazo. No longo prazo, eu tenho um crescimento que, nesse início, eu não tenho a mesma rentabilidade que eu vou ter daqui 5, 10 anos. A gente não consegue construir na pecuária, nossos ciclos são longos. Tá? Se a gente pegar um ciclo extra curto agora, mas entre decisão e o parto, é 1 ano. 1 ano. Entre o parto e o início reprodutivo desse animal, muito curto, mais 1 ano. Mais 1 ano. E aí, para eu ter um outro bezerro, mais 1 ano. Então, só isso foram 3 anos. Então, o movimento que eu faço hoje pode refletir lá esse para ser o movimento mais curto que a gente consegue hoje na pecuária. E não é na pecuária nacional, não. Na pecuária mundial. Nenhum animal consegue parir, emprenhar com menos de 8 meses, 9 meses. E parir, não tem como parir, antecipar período de gestação. Então vai ser 280, 300 dias, depende quanto mais taurino, mais comprido. Tá? Então depende do processo. Então não tem como. Trabalhar com pecuária, o ciclo extra curto são 3 anos. Então não tem como você fazer qualquer tipo de projeto com uma viabilidade econômica com menos de 3 anos dentro da pecuária. É impossível, impossível. Nesse caso, só se você, por exemplo, você está falando de uma pecuária que faz o ciclo todo. Que está iniciando. Isso, que está iniciando. Mas aí se o pecuarista, por exemplo, ele já tem, ele só faz cria, aí já é diferente, né? Se ele já tem o sistema funcionando e ele quer modificar, a regra é nunca faça em todo o rebanho ao mesmo tempo e de uma vez. Tá? Você tem que fazer... Por quê? Porque toda tecnificação ela tem um impacto. E o impacto ele é positivo sempre, só que ele é positivo em tudo. Isso significa o quê? Significa que se você vai aumentar a sua produção, ótimo, isso é o todo mundo quer. Só que para você aumentar a sua produção, vai aumentar a exigência dos seus animais. Então você vai ter que melhorar a nutrição. Tá? Então você vai ter que melhorar o suplemento que você está fornecendo. Aumenta o custo. E aí você melhorando o suplemento, vai aumentar o consumo de pastagem. As suas pastagens têm que estar aptas a comportar esse aumento. Tá? Então tudo é um sistema de ganho. Você ganha numa ponta e ela vem crescendo até te entregar o resultado.
E você tem que estar preparado para isso. Então, você precisa fazer esse planejamento. Hoje em dia, quais são os desafios assim que o pecuarista mais enfrenta quando se fala em reprodução, em ter aquela precocidade do animal já começar, seja fêmea ou seja macho, começar a parte reprodutiva dele? Voltando também na época quando eu era pequeno, eu escutava isso desde quando eu era muito pequeno, ia na exposição, ia nas fazendas. Olha, essa fêmea aqui é muito boa. Ela já deu cio. A gente não vai emprenhar para não perder a vaca. Não sei se vocês já escutaram isso. Essa eu nunca ouvi, não. Essa Mas não. o que é perder a vaca para ele? Por quê? Porque ela está pequena. Se emprenha ela pequena, Entendi. a vaca fica pequena. Se eu tenho uma vaca pequena, ela jamais vai parir bezerros grandes. Ou se ela emprenhar de um touro que vai parir bezerro grande, ela vai morrer no parto. Vai então eu vou enganchar. perder a vaca. Tá? Então, a questão da precocidade, ela sempre foi premente ali no gado brasileiro. O que sempre esbarrou? Como fazer uma vaca, uma novilha, emprenhar cedo, eu fazer com que ela continue crescendo para ela atingir o tamanho dela adulto sem comprometer, e nesse meio tempo ela vai ter uma gestação, aí ela vai parir, vai ter que amamentar, vai continuar crescendo, vai emprenhar de novo e até chegar no peso adulto por volta de 4, 5 anos. Perfeito. É o conjunto da obra, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Tudo já está descrito. Como fazer. Como eu vou fazer isso na minha fazenda? Depende de como eu consigo fazer. Porque vamos pegar uma fazenda média boa aí. Que as fêmeas estão parindo com 36, com 3 anos. Se elas estão parindo, assim, tudo na média, tá? Não há gestação, não tem 1 ano, mas assim, tudo na média. Se ela está parindo com 3 anos, ela está emprenhando com 2, né? Na média, ali. Tá? Às vezes um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas aí ela vai parir com menos de 3 anos, um pouquinho. Sim, mas na média. Então ela vai emprenhar com 2, vai parir com 3. Isso aí já é uma média muito boa. Né? Então ele tem na fazenda a fêmea emprenhando com 2, parindo com 3, aí ela entra nas vacas de primeira cria, então eu tenho um grupo de vacas paridas de primeira cria. Aí depois na segunda cria, que aí ela já está no normal, ela pode entrar. Da segunda cria em diante, ela entra no manejo normal das vacas que é de 2, 3, 4 crias em diante. Tá? Se eu quiser emprenhar essa, ao invés de 24, se eu quiser antecipar, eu quiser emprenhar com 14, com 12 meses, vai ficar fácil fazer conta. Tá? Então eu vou ter uma fêmea que vai emprenhar com 12, uma que vai emprenhar com 24, tá? Sendo que o normal na minha fazenda já é a de 24. Mas eu vou colocar mais uma categoria das fêmeas, porque eu não posso colocar junto, porque como a exigência dela é diferente, porque a fase de crescimento dela é diferente. Então eu vou acrescentar mais um lote de manejo, eu tenho que ter piquete para receber essas fêmeas de precocinhas. Aí ela vai parir. Só que aí eu não posso colocar a fêmea precocinha junto com a novilha de 36 meses. Ela tem, porque a exigência dela é diferente. Entendeu? Então eu vou manter um lote paralelo durante esse processo. A minha fazenda comporta isso? Se comporta, eu consigo fazer. É como se fosse na agricultura, né? Você vai fazer testes, você não coloca no rebanho inteiro, você não coloca na lavoura inteira, você faz os talhões, né? Exato. Você vai separar parte do rebanho para fazer esse teste. Exato. E aí o manejo é diferenciado e a resposta é diferenciada. Ah, mas então é complicado, então não compensa fazer precocinho. Tem fazenda que só faz precocinho. Então ele não tem esse problema, porque ele não tem a fêmea emprenhando com 2 anos. Então, ele não tem esse grupo paralelo, porque ele só tem precocinho. Então, ele resolveu o problema dele assim. Mas e na transição? Até eu chegar nesse nível, eu vou ter que ter um sistema paralelo até eu conseguir ajustar esse processo para saber. E qual que é a vantagem? Bom, a vantagem é que eu tenho um bezerro por ano a mais. Um bezerro por ano não. Eu tenho um bezerro a mais por fêmea. Então a fêmea ela vai produzir um bezerro a mais na vida reprodutiva dela, entendeu?
que é o grande problema da pecuária nacional, é a taxa de desfrute. Por quê? Porque os animais, eles ficam muito tempo na fazenda até ficarem disponíveis para ser abatidos. Perfeito. Esse aí é... Seja, quanto mais a gente encurta, tanto macho quanto fêmea, mais animais ficam disponíveis para serem comercializados, ou abatidos ou vendidos. Se eu vendo mais animais e fico com menos na minha fazenda, eu preciso de menos terra, ou eu tenho mais animais disponíveis no mesmo tempo. Esse é o ponto que a gente está... E quando eu pressiono tanto macho quanto fêmea na precocidade sexual, isso vai pressionando o rebanho e vai encurtando de maneira geral, isso, mesmo que eu tenha isso em poucas fazendas, mas essas fazendas, elas disponibilizam esse material genético. Eles vendem esses animais em leilões. Então, essa genética de precocidade, ela vai se difundindo mais lentamente, se a gente conseguisse sistematizar isso, mas ela vai se consolidando. Então, se eu manter essa pressão de seleção na reprodução, eu estou fazendo com que, indiretamente, o meu rebanho passe a ter condições de antecipar do ponto de vista reprodutivo. Só que o passo é mais lento, mas no médio e longo prazo, essa precocidade chega no rebanho comercial de maneira geral. Então, quanto mais todo mundo trabalhe, quanto mais genética se torne disponível, mais isso chega no rebanho e melhor a gente vai melhorando, principalmente a taxa de desfrute do nosso rebanho. E os animais vão se disponibilizando precocemente, quer seja para o abate, quer seja para ser reprodutores. Macho e fêmea. Ou abate de macho e fêmea, ou reprodução de macho e fêmea. Mais dinheiro no bolso com tempo reduzido, é o que você viu aí. E aí o que o produtor quer realmente saber? Sou médio, sou pequeno produtor. Como ter acesso a certas tecnologias de precocidade sexual? A Embrapa oferece alguma coisa? Tem alguma cartilha que eu posso ver? Tem algum site que eu posso entrar? De tecnologia, a gente tem uma série de informações de publicações da Embrapa. O acesso de tecnologia, quem faz as transferências de tecnologia são as ATER, que é a Emater, né? Uhum. Eles têm os técnicos, têm os sistemas que fazem essa... Porque a Embrapa a gente não tem essa permeabilidade para fazer isso. A Emater aqui no estado de Goiás, ela é excelente para fazer isso. Ela tem técnicos, eu já fiz alguns trabalhos com a Secretaria da Agricultura e o pessoal da Emater. Eles são extremamente qualificados, eles são e tem uma das coisas que é difícil de conseguir. Eles têm a confiança do criador. Então, quando o técnico da Emater chega e fala assim, olha, nós vamos fazer isso aqui. Se ele comprou a ideia, se ele confia no que ele está fazendo, vai dar conta. Vai sair e vai funcionar. Então, é a ferramenta de transferência de tecnologia mais eficiente que tem hoje nessa área são as ações de transferência de tecnologia pela Emater, no caso, pelas ATER, né? Show Bacana. De bola. E se você quiser saber mais, tem muitos escritórios da Emater aqui em Goiás, espalhados por diversas partes do estado. Mas se você, Janaína, não sou de Goiás, tem as ATERs aí, você procura. Sim. Provavelmente o pecuarista vizinho, o agricultor aí do seu município sabe onde fica, tem escritório. Se não tiver no seu município, tem próximo de você. Quer saber mais também? Segue lá, @Embrapa no Instagram, tem muitas informações sobre isso. Tem também @Núcleo Embrapa Cerrados, o Pedro tá colocando aí na tela. E tem também Pedro, né? O outro Pedro. E tem também o arroba do Marcos, @Marcos Fernando e Costa. Tá lá no Instagram e tem também embrapa.br, né? Que você pode procurar também. Não, e eu ia falar isso. As secretarias estaduais de agricultura, que aí vai mudar o nome de acordo com cada estado, as agrodefesas, as defesas sanitárias estaduais de cada estado, as Emateres, as assistências técnicas, né? Extensão rural, Senar, o sistema FAEG, Senar, o IFAG, né? Os sindicatos rurais, tem uma série de estratégias, de pontos, a própria Embrapa também, tem as Embrapas, a gente tem Embrapa em todo local. Mas
A Embrapa aqui é o uva e vinho, igual a gente tem. Né? Mas se você ligar na Embrapa uva e vinho, você olha, eu gostaria de uma informação de gado de corte. Eles vão direcionar para algum lugar. Tá? Então, assim, a gente, mesmo que a gente não consiga resolver o problema imediatamente, a gente vai tentar localizar alguém que vai dar uma luz. E é por isso que a gente sempre indica, procure assistência técnica na sua região. Por quê? Porque a gente sabe que no Vale do Araguaia as condições de um jeito. Lá no norte de Goiás, perto lá é o outro jeito. Lá em Cavalcante, na região é um Ali pouco no diferente. Nordeste, Isso. Né? Se a gente pegar o sul de Goiás, é diferente. Então, assim, as condições são diferentes. E só quem trabalha e sofre nessas condições sabe como contornar o problema da sua fazenda. Então, procura a Emater. É difícil você conseguir. Se eu não estiver enganado, a gente tem escritório da Emater nos 246 municípios aqui no estado de Goiás. Se não tiver nos 246, tem um município que atende os municípios ao redor. Que, né, se não é 246, é 240. Assim, tinha muito. Tinha muito. Tinha mais escritório da Emater do que da Agrodefesa, para vocês terem ideia. Então, eu conseguia um técnico da Emater e não conseguia tirar a GTA eu tinha que deslocar para tirar a GTA, mas o técnico da Emater me atendia. Então, assim, a gente tem um privilégio aqui no estado de Goiás, a gente tem a Emater, que é um órgão nosso, e aqui ele é bastante atuante, bastante eficiente, e os técnicos são muito bons. E fora que também a Embrapa, igual ele falou, por exemplo, em Goiás a Embrapa chama arroz e feijão, mas aqui tem técnicos de Embrapas espalhadas pelo Brasil inteiro que trabalham aqui na Embrapa arroz e feijão. Então tem técnico de pecuária como você, tem técnico da parte de fruticultura, então é só você ligar. Tem o pessoal da soja, que o estado é forte na soja, tem soja. Tem o pessoal onde o produtor precisa, tem o pessoal do algodão, tem os pessoal do algodão aqui também. Aqui produz milho, tem o pessoal do milho aqui. Então, assim, a gente tenta ter o máximo de disponibilidade possível para atender as demandas da região. O nosso núcleo regional é da Embrapa Cerrados, a sede fica em Brasília, e nós trabalhamos com o bioma Cerrados. Né? O bioma Cerrado, ele abrange, gigante, né? Ele é gigante. Né? Ele vai do norte de São Paulo até um pedaço do Amazonas ali. Então a gente a gente consegue atender tudo? Especificamente, nós não. Mas a gente tem uma equipe grande. O Centro de Pesquisa da Embrapa Cerrados, CPAC, ele é um centro muito grande, com bastante... Tem uma diversidade grande de técnicos da parte de solos, a parte de forragicultura, a parte animal. Né? Aí tem a parte de fruticultura, tem a mandioca, o que... E é adaptado ao bioma cerrado. A gente não resolve problema de clima temperado. Tá? A gente não resolve de clima tropical. Mas no bioma cerrado, se a gente não der conta, pode puxar a orelha. Boa. Marcos, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado pelas aulas aí que você deu pra gente. Foi muito esclarecedor esse podcast. Eu acho que desmistificou, trouxe informação mais fácil, mais acessível para quem acompanha aqui o nosso podcast. Então é isso aí, você que acompanhou até agora, paga nós aí, sabe como? Me inscrevendo no canal aí, curte, comenta. Deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo. Compartilha para aquele pecuarista amigo seu ou para aquele médico veterinário, zootecnista que tem um cliente que está precisando ali encurtar a vida sexual ali das novilhas. Encurtar que eu falo é encurtar para começar a sexualidade. Acelerar. Né? Não é encurtar a vida Precocizar, né? Acelerar a vida sexual dos animais. Perfeito. É isso, espero que você tenha gostado. Tem muito assunto sobre o mercado da pecuária de corte aqui. Inclusive, a gente fez um podcast sobre o mercado da pecuária, como ele vai se comportar final de ano agora 2023 para 2024. Você não pode perder, é só você pesquisar aí pecuária de corte que vai sair. Tem muitos outros assuntos sobre pecuária. Segue a gente também, @portalagro2 em todas as nossas redes sociais. A gente está presente com notícias todos os dias. agro2.com.br, nosso portal está sendo monitorado e alimentado todo dia com informação quentinha sobre o agronegócio. Segue também lá, @Janaína Norato, e tem o do Pedro. Fechou, segue nós lá, @por Pedro Maia. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau.